Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. E hoje temos connosco o Tiago Abreu. O Tiago tem 43 anos, é candidato à Câmara Municipal de Elvas pelo CDS-PP Mais Independentes. O Tiago frequenta a Universidade Aberta com a licenciatura em Estudos Europeus, é vereador sem pelouros atribuídos na Câmara Municipal de Elvas, assessor do CDS-PP na Assembleia da República e é líder da Comissão Política Distrital de Porto Alegre. Foi candidato à Câmara Municipal de Elvas nas autárquicas 2013. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer-lhe a disponibilidade e a cortesia para estar aos microfones da Rádio Campanário, para certamente explanar em 45 minutos aquilo que são as linhas mestras, as suas ansiedades, os seus objetivos desta candidatura para o Concelho de Elvas. Muito bem. Obrigado eu aos ouvintes e a quem me convidou, à Rádio Campanário. É sempre um gosto estar aqui convosco. Muito obrigado. Tiago Abreu, portanto, tentou a sorte, entre aspas, quando digo tentou a sorte, tentou ser presidente, foi eleições em 2013, elegeu-se como vereador, agora vai tentar a sua sorte, com mais algumas novidades, mais independentes, portanto, além desta força política que o acompanha, portanto, pela qual concorre, mais independentes. Como é que esta ideia surgiu? Bem, em primeiro lugar, eu não me elegi vereador, quem me elegeu foi quem votou em mim. Quanto ao currículo, tem graça ter começado pela parte da Universidade Aberta, que de facto foi uma coisa, digamos, uma carolice minha, que resolvi, já depois dos 40 anos, tirar uma licenciatura, por insistência da minha mulher, e portanto vocês terão as vossas fontes, e de facto achei graça começar por essa parte académica. O Mais Independentes é uma coisa que sempre existiu, ou seja, todas as listas incluem pessoas que não são militantes dos partidos, nomeadamente nas freguesias e mais ainda nas freguesias rurais. Eu tenho freguesias rurais onde não tenho um único militante do CDS, em que toda a lista é independente. As pessoas vão debaixo de um guarda-chuva partidário, como é óbvio, mas apresentam-se até perante o tribunal, porque as fichas de candidatura, está lá um espacinho para nós escolhermos, para nós assinalarmos se somos militantes do partido ou independentes, até perante o tribunal se apresentam como cidadãos não militantes e, portanto, independentes. Obviamente que esta parte dos independentes não vai aparecer no boletim de voto, porque a lei não permite coligações entre movimentos independentes e partidos, mas é para dar um sinal que o CDS vai com um conjunto muito grande de independentes. Eu publiquei ontem e ontem no meu Facebook as listas à Câmara e Assembleia Municipal e temos paridade absoluta. Portanto, temos 50% de militantes e 50% de independentes, 50% de mulheres e 50% de homens, e portanto houve essa preocupação de dar lugar a todos, espaço a todos, sendo que obviamente muitos dos independentes são ligados, ou são pessoas com ligação ou às listas, ou à Comissão Política, ou do Partido Social Democrata. Daí também darem-lhe o título, portanto, e apresentarem-se e identificarem-se como CDS-PP Mais Independente. Certo, e explico porquê, porque houve conversações para uma coligação com o PSD. Essas coligações, essas conversações chegaram a um bom porto em Elvas, com a Comissão Política da altura, e esbarraram na distrital do PSD, que não permitiu a coligação. O antigo Presidente da Conselhia é hoje o meu número 2 à Câmara, e trouxe com ele uma série de outras pessoas que há 4 anos foram nas listas do PSD e que hoje estão nas listas do CDS Mais Independentes. Ou seja, na prática, isto acaba por ser informalmente aquilo que nós queremos formal,
uma vez que não nos deixaram, pela parte do PSD, da distrital do PSD, fazer uma coligação formal, fizemos-la informal. Tanto que se vir os nossos cartazes, tem CDS mais independentes, sendo que o mais independente está a cor de laranja. E, portanto, alguma coisa quer dizer. Com certeza. Tiago, diga-me, para esta vossa candidatura, quais são as linhas mestras, o que é que norteia esta candidatura em termos de prioridades para o Concelho de Elvas? Eu ouvi há bocado a Augusta dizer que vinham cá 51 candidatos e penso que todos eles dirão que a prioridade é o emprego, porque de facto é o grande problema do Alentejo e é um problema que afeta particularmente a cidade de Elvas. Repare, há uns anos usava-se a expressão, usava-se muito a questão de Elvas ser, a nível de números globais, a cidade com mais desemprego do distrito. Mas é diferente nós dizermos que uma cidade ou com uma vila, sendo concelho, com 3 mil habitantes ou 4, tenha 500 desempregados, ou que Elvas, que tem 20 mil, tenha 1000 desempregados. Portanto, a percentagem depois, Elvas era, a nível absoluto, a líder do desemprego, mas não era a nível percentual. Hoje, infelizmente, é a líder nas duas coisas, sendo que está no dobro, o dobro do desemprego que tem a segunda cidade com mais desempregados do distrito. E eu aqui, eu sou daqueles que acha que para a Câmara, para a Assembleia Municipal e para as juntas de freguesia, os partidos contam muito pouco, contam mais as pessoas. E não tenho problemas nenhum em dizer, em assinalar o facto de em Pontessor, que era digamos um concelho em que o desemprego chegou a ser superior ao de Elvas há pouquíssimos anos e de repente leva, entre aspas, uma talhada para 1/3 do que era. Portanto, é uma pessoa do Partido Socialista, com as mesmas condições que o Dr. Nuno Mocinhas teve em Elvas, portanto, do partido que está no governo, com a maioria absoluta na Câmara, tal e qual, só que lá está, uns têm, outros não, uns conseguem, outros não conseguem. Elvas está a piorar, tem hoje cerca de 1.700 desempregados, o que é uma calamidade, sendo que as pessoas, as que não sabem, devem ficar a saber que os programas da Câmara, os programas ocupacionais, quer para jovens, quer para adultos, não põem as pessoas referenciadas como empregadas, mas põem referenciadas como ocupadas, ou seja, abandonam os números do desemprego. Ou seja, se nós somarmos a estas 1.700 pessoas os programas da Câmara, que são centenas de pessoas que lá andam por 250 euros, nós conseguimos ver e perceber o quão grave é o problema do desemprego em Elvas. E é por aí, obviamente, que qualquer candidatura começará pelo problema do desemprego. E o que é que pensa em termos de medidas? Quais são as vossas medidas, se possível, algumas já concretas, para reverter esta situação e combater, portanto, e empregar, no fundo, estes 1.700 pessoas? Bem, eu não vou obviamente prometer empregar as 1.700 pessoas, até porque há um desemprego que é sempre estrutural, digamos que existe sempre em qualquer... Enfim, para diminuir de facto esta taxa. Sim, eu percebi, mas foi também de uma forma o desemprego zero é um sonho, é uma ambição, deve ser a ambição de qualquer político, mas também devemos ter a honestidade de dizer que é muito difícil de alcançar. Eu habituei-me em Elvas, embora esteja na Câmara apenas há 4 anos, eu estive na Assembleia Municipal desde 99 e na oposição Rondão Almeida desde 97, 96. E eu lembro-me de, em todas as campanhas eleitorais, ouvir falar de grandes empresas que vinham para Elvas. Eu lembro-me de uma cimenteira, lembro-me de uma cervejeira, lembro-me da Kilson, lembro do IKEA, enfim, uma panóplia de empresas que, por esta altura, um call center, portanto, que nesta altura apareciam e que depois se esfumavam no dia a seguir às eleições. Eu entendo que mais importante que prometer grandes empresas, que também é difícil trazer, porque neste momento nós estamos em concorrência com 308 municípios. Os municípios concorrem entre si para atrair empresas. Nós temos de facto aqui uma posição privilegiada entre Lisboa e Madrid, isso é dito e redito, todas as campanhas eleitorais é dito isso, tem uma posição privilegiada, sendo que há vantagens e desvantagens em termos ali Badajoz mesmo ao lado, porque Badajoz, bem, a vantagem evidente é que não fosse Badajoz e Campo Maior e o desemprego ia para o triplo, porque há muita gente que infelizmente de manhã tem que se meter no carro e ir para Badajoz, para outro país, trabalhar ou para Campo Maior, para as borrachas ou para o Sr. Rui Nabeiro, portanto é o que acontece. Nós temos uma medida emblemática que vamos fazer,
vamos pôr em prática, que é um fundo. Explicando isto rapidamente, uma pessoa, um elvense, quer criar um posto de trabalho ou criar 2 postos de trabalho, o dele e de outra pessoa. Tem uma ideia considerada interessante, tem um estudo que a Câmara facilitará, digamos, um estudo de viabilidade do negócio, mas não tem capacidade de ir à banca, por exemplo, não tem capacidade de ir buscar fundos para levar avante a sua ideia. É assim um género de pôr a Câmara como se fosse um business angel, ou seja, uma pessoa, garante. Não garante, a Câmara investirá mesmo na pessoa. O programa já não, hoje em dia nada se inventa, está tudo inventado, e o programa funciona com muito sucesso na Câmara de Lisboa. E eu tive conhecimento dele através do nosso vereador na Câmara de Lisboa, e de facto é um programa interessante, até 15 mil euros de investimento, a Câmara entra com o capital e a pessoa devolve o dinheiro em prestações suaves, achando a Câmara, obviamente, que deve apoiar apenas aqueles projetos que se vejam com alguma consistência, que a pessoa tenha vontade de facto de lá para a frente e que a pessoa se comprometa a manter o posto de trabalho ou os postos de trabalho criados pelo menos durante 1 ano e meio, 2 anos. Eu penso que isso, até porque as pessoas sabem que, muito embora se fale das grandes empresas de Portugal, o grande emprego é criado pelas micro e pequenas empresas. Portanto, com empresas de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas representam 80% do emprego no país. Qual era a participação? A Câmara teria alguma participação nessas empresas que ajudava a criar com os 15 mil euros? Não pode. A Câmara não pode ter participação em empresas. E se as coisas não corressem bem? Bem, teria que haver garantias por parte do empresário que as coisas não correndo bem, teria que haver devolução do dinheiro, mas por isso é que tinha que haver um mas gabinete, normalmente quando não correm bem é porque também não há dinheiro, porque se continuar a haver dinheiro elas continuarão a correr. Bem, mas quando vai a um banco e pede um empréstimo para a casa e de repente fica desempregada e deixa de poder pagar a casa, a culpa não é do banco. E com certeza, se não puder pagar, torna-se insolvente no tribunal, tem chatices, tem, digamos, a justiça em cima de si. Porque nenhum banco é adivinho, eu não sou adivinho, nem a Câmara será adivinha. Agora, o que há, como é que nós conseguimos reduzir o risco de uma proposta desta dimensão? É analisando a oportunidade do negócio, é vendo se é de facto alguma coisa inovadora e que acrescenta alguma mais-valia, e se houver um azar ou um incumprimento por parte do empresário, enfim, ele incorrerá, obviamente, em penalizações, mas isso decorre da lei. Quando nós devemos a alguém e não pagamos, o Tribunal obriga a pagar. Quando não temos para pagar, olha, acontece-nos alguma coisa ou tornamos insolventes. Portanto, isso é um risco inerente à Câmara, a um banco ou a um amigo que empresta a outro. Eu empresto 1000 euros ao meu amigo que está muito bem na vida, de seguir fica sem emprego e não me paga, e o que é que eu vou fazer? Não, quer dizer, não posso adivinhar o futuro. Agora posso prevenir no sentido em que o risco seja minimizado. Não posso eliminar o risco. Quem é que faz esse estudo de viabilidade dos projetos para que a autarquia, neste caso, com os dinheiros públicos, corra o menor risco possível? Porque estamos aqui a falar de dinheiros públicos transportados para privados. Para transportar para privados, mas os privados devolverão à Câmara em prestações suaves, digamos, porque sabe perfeitamente que isto hoje a banca cobra juros, eu não chamo usuários para não parecer mal educado, mas cobra juros que são muito difíceis de suportar pela grande maioria das pessoas que querem investir e que têm além de que muitas das pessoas ainda para investirem, que queiram, portanto, montar um negócio para investirem os 15 mil euros, para muita gente seria sempre difícil, ou seja, pedir à banca, recorrer à banca para esses 15 mil euros. Com certeza. Portanto, aqui o papel da Câmara é facilitar, portanto, que a pessoa tenha o acesso a fundos. Exatamente. É mesmo isso. O fundo é criado para isso. O gabinete, obviamente, a Câmara tem hoje um corpo técnico muito bem apetrechado. Tem economistas, tem gestores, tem pessoas treinadas para fazer este tipo de análises. E depois, obviamente, caberá a esse gabinete dizer ao Presidente da Câmara: olha, tem aqui uma pessoa com uma boa ideia, vai criar 3 postos de trabalho, compromete-se a manter a empresa aberta durante 2 anos e está apto a concorrer ao fundo.
E, portanto, a partir desse momento, eu baseando-me sempre em critérios técnicos, porque um político não deve tomar decisões nem por amiguismo, nem por impulso, deve basear as suas decisões em critérios objetivos e acreditando naquilo que os técnicos dizem. E se a parte técnica me disser que o projeto está conforme, que é de facto tem pernas para andar e que é possível essa pessoa vir a criar o seu posto de trabalho de forma consistente, a Câmara lá estará para apoiar. Ou seja, esta candidatura aposta nas microempresas e neste formato para a criação de postos de trabalho e também atrair para o concelho de Elvas, não as grandes empresas, mas começar por estas micro e média, neste caso, se iniciarmos com um capital de 15 mil euros, serão sempre microempresas, considera que é por aqui o caminho? Bem, o caminho cabe tudo. Por exemplo, uma empresa que tenha um investimento inicial de 15 mil euros, quantos postos de trabalho pensa que pode criar? Mas imagino que tem um investimento inicial de 50 mil euros e que a pessoa lhe faltam 15 para conseguir lá chegar. Também é uma hipótese. Ou de 100 mil e que lhe faltam 15. Portanto, isto é uma questão... Portanto, pode ser o início, mas também pode ser um complemento, com certeza, em termos financeiros. Com certeza, desde que, obviamente, haja a percepção por parte da Câmara que é um projeto com pernas para andar, portanto, que tem uma avaliação de risco que nos dá alguma garantia que não será um bluff ou um flop. Agora, diz-me assim, vocês vão apostar nas microempresas e não nas grandes. As grandes serão bem-vindas. Agora, nós aí... estamos a concorrer com 308 câmaras. Com 308 câmaras. Enquanto que na criação das pequenas e médias empresas estamos a falar de elvenses que muitas vezes vão para o mercado, saem do mercado de trabalho, vão para o desemprego e que ficam com a vida, digamos ficam num beco. E era essas pessoas que, tendo iniciativa, sendo pessoas com ideias, a Câmara irá dar a mão e por aí irá reduzir com certeza o desemprego. As grandes empresas surgirão, obviamente, assim haja vontade delas, e porque a Câmara aí lhe posso garantir que dará tudo e fará tudo para as ter. Agora, o que eu não vou cair, nem agora nem mais perto das eleições, naquela demagogia barata de prometer tudo e mais alguma coisa, para depois a seguir me esquecer delas, como tem sido feito pelo Partido Socialista. Tiago Abreu, certamente dois pilares que sustentam o desenvolvimento de qualquer concelho são eles a cultura com o turismo. Nestas duas áreas, o que é que tem pensado esta candidatura para o Concelho de Elvas se vierem a ser executivo e a ganhar as eleições? Pois olha, eu tenho desta vez, há 4 anos não o tinha. Eu agora posso não só trabalhar com base em promessas, como posso trabalhar com base naquilo que fiz na Câmara estes 4 anos. Ou seja, aquilo que fiz e foi aprovado, enfim, está feito, está aprovado, está em vigor, e eu direi às pessoas que fui eu que propus. Sou o pai da ideia, digamos assim. Aquilo que foi reprovado, obviamente fará parte do meu programa e porque não teria lógica propor na Câmara, a Câmara rejeitar e eu depois não colocar isso no programa às pessoas. O turismo tem muito que se lhe diga. Portugal está na moda, Elvas também está a ficar na moda, graças a Deus, ajudou muito a classificação como Património da Humanidade, mas nós temos que começar a saber não apenas atrair o turismo, porque isso é a coisa mais fácil, é chamar pessoas a Elvas. A coisa mais difícil é que as pessoas, quando saem de Elvas, digam aos amigos que foram aqui muito bem recebidos e muito bem acolhidos. E eu não posso, por exemplo, aceitar que os postos de turismo tenham um horário, digamos, de loja. Quando em qualquer ponto da Europa, seja a cidade grande ou pequena, os postos de turismo estão abertos à noite, estão abertos aos domingos, as pessoas falam várias línguas. Não, nós aqui estamos a aproveitar mão de obra das tais dos 250 euros, pessoas que estão a suprir necessidades permanentes do município com um vencimento, digamos, ridículo, sem qualquer tipo de garantia. Portanto, não tem segurança social, não tem desemprego a seguir, não tem qualquer tipo de garantia social. E estamos a falar de uma Câmara Socialista que no Parlamento, onde eu estou, todos os dias fala contra os falsos recibos verdes, contra este tipo de maneira de esconder o desemprego, e depois nas câmaras o que faz é exatamente o mesmo, é criar programas de postos de disfarçar. Essas pessoas estão a ser usadas, entre aspas, também nos postos de turismo. As pessoas não têm culpa nenhuma.
Por exemplo, sou de uma altura, tenho 43 anos, e eu cresci em Elvas e cresci com 4 canais de televisão. A RTP1, a RTP2, TVE1 e TVE2. O que é que isto quer dizer? Que eu, naturalmente, falo espanhol praticamente como falo português, porque na televisão espanhola era tudo dobrado. Isto é para dar um exemplo concreto, era tudo dobrado em espanhol, e as grandes séries da altura, portanto, saíam primeiro em espanhol e vinham dobradas. Hoje as pessoas, os jovens, ou aprendem línguas na escola, ou não é na televisão que a aprendem, porque hoje com a TV Cabo têm centenas de canais, não vão com certeza ver muitos deles de televisão espanhola. Na altura não havia alternativa, havia aqui 4 canais apenas, e em Lisboa só havia 2, aqui não estavam os melhores, e portanto tem que haver aqui uma aposta grande na formação das pessoas que estão nos postos de turismo, tem que haver aqui uma aposta grande na qualidade de quem está a mostrar os monumentos e a contar a sua história, porque eu tenho conhecimento de algumas pessoas que são conhecedoras do assunto e conhecedoras dos sítios que vão visitar, porque investigam primeiro e depois não bate a bota com a perdigota com aquilo que elas leram, aquilo que sabem e aquilo que lhes é dito dentro das igrejas ou dentro dos monumentos. Até é preciso formação nessas pessoas, e essas pessoas são, digamos, a nossa cara perante os turistas. São a nossa cara perante os turistas, e a primeira coisa que muitas vezes eles se deparam é ou com um posto de turismo fechado, ou com uma pessoa que tem dificuldades de comunicação e que a língua é praticamente gestual, e portanto e Elvas está, ainda por cima, à entrada de um país, nem sequer é a cara do Concelho de Elvas, é a cara de Portugal, que está ali no Caia como posto de turismo, que tem um horário completamente descabido para as necessidades atuais do turismo, atuais e antigas, quer dizer, o turismo faz-se mais nos fins de semana, mais nos feriados, pois ali a coisa é um bocado ao contrário. Eu propus, por exemplo, nós vamos também, eu felizmente tive a oportunidade de viajar alguma coisa, e normalmente logo nos aeroportos nos dão aqueles livrinhos com a informação turística, com os mapas, e depois com os cupons de desconto no comércio, por exemplo. O chamado livro de boas-vindas, aquele livrinho que nos é entregue e que nós usamos para ver o mapa, para ver onde é que há os metros, etc. Roteiro. Um roteiro não só, mas um livro, mas também contém depois os cupons de desconto na loja A, B, C, D, E, F, G, H. Eu propus isso na Câmara. Estranhamente foi rejeitado, quer dizer, era uma coisa com um pouco custo, em que os comerciantes que aderissem à ideia iriam eles próprios pagar o livro, a Câmara só tinha que dar o apoio logístico e, digamos, a parte dos mapas e da informação turística, e talvez por ser uma proposta da oposição foi votada contra. Obviamente que estas pequenas coisas, estas pequenas coisinhas, no seu todo são importantes, só por si não são importantes, mas no seu todo, a junção delas todas é uma coisa muito importante, e eu, portanto, repetirei no meu programa aquilo que a Câmara me rejeitou no Executivo. Portanto, mas admite que a estrutura que está montada, o esqueleto da forma como se está a promover Elvas a nível do turismo, para si está bem com esses ajustes que diz que gostava de fazer se viesse a ser eleito Presidente? Não, há muita coisa a fazer, vamos lá ver. Mas era essa parte que eu gostava, aliás, os eleitores... As mais evidentes do meu ponto de vista, porque vamos lá ver, Elvas, quando é património da humanidade, passa automaticamente e sem fazer nada por isso, a constar numa série de roteiros onde antes não constava, nomeadamente na lista de cidades património da humanidade. E, portanto, há sempre aquela curiosidade de pessoas que gostam de ir ver cidades ou monumentos classificados. Uma coisa muito importante, muito importante, é sabido que eu, no verão de 2014, quando houve aquela briga na Câmara e que todos os vereadores abandonaram o Presidente de Câmara, eu fui apenas aquele que respeitou a democracia, fui o único que respeitou a democracia e que achou que um Presidente democraticamente eleito não devia cair após um ano de ser eleito. E no seguimento dessa cisão do Partido Socialista, nós negociámos, CDS e Partido Socialista, o Dr. Nuno Leia-se Mocinha, porque estava sozinho na Câmara, um orçamento para o ano seguinte, onde nós incluímos uma série de pontos. A contrapartida era o CDS aprovar o orçamento, e ele pela primeira vez houve um orçamento aprovado por unanimidade, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal. E constava uma coisa importantíssima, que infelizmente não foi feita, que era adaptar a cidade de Elvas, e quando digo a cidade, não, o concelho de Elvas, às normas da Rede Europeia de Turismo Acessível. O turismo acessível, leia-se com pessoas com dificuldades, pessoas com deficiência, representa milhares de milhões de euros na Europa. E Elvas tinha que ter uma pequena fatia desse bolo. Mas para isso é preciso cumprir uma série de requisitos, a nível de acessibilidade e de uma série de outras coisas. A própria rede tem
tem o seu caderno de encargos e depois quem adere, lá está, para além da lista do Património da Humanidade, vai passar a constar das listas de cidades acessíveis a pessoas com dificuldades de locomoção. Qual era portanto, para a autarquia, para este projeto, portanto, e adquirir essas acessibilidades e fazer essa obra em termos de montante financeiro, qual eram os custos para uma autarquia? Bem, a primeira coisa era fazer um levantamento do que é que faz falta. Esse levantamento está feito por mim, não pela Câmara. Olha, basta dizer uma coisa, o posto de turismo da Praça da República, que é por excelência o mais visitado, não tem acesso a cadeira de rodas, são 4 escadas. Ou seja, fazer esse levantamento e concretizar a obra, na sua opinião, seria uma obra para um montante de... Não sei, como lhe digo, é preciso fazer um levantamento do que é necessário. Agora, também não lhe vou dizer que é uma obra de não sei quantos milhões de euros, não é? Porque, vamos lá ver, se nós tivermos, como temos em Elvas, por exemplo, ruas que têm meio metro de passeio de cada lado. Temos ruas, Rua de São Francisco, outras ruas, em que há meio metro de passeio de cada lado. Não cabe, nem de um lado nem do outro, uma cadeira de rodas. Se nós devemos ter passeio dos dois lados, tivermos um passeio de um lado e for 1 metro de passeio em vez de 2 meio metros, já passa uma cadeira de rodas e as pessoas já circulam. São pequenas coisas que parecem do senso comum, mas que são feitas de uma maneira... Temos uma passadeira que acaba, digamos, num sítio que não tem continuação, vai contra uma parede. Quer dizer, não faz sentido. Esse levantamento era feito por técnicos da Câmara e, portanto, os custos são imputados ao vencimento que essas pessoas recebem para trabalhar para a Câmara, obviamente, e depois a parte da adaptação seria uma coisa que se fazia com 400, 500 mil euros, não era uma obra assim de megalómana, era apenas... É essa obra que se propõe fazer se vier a ser eleito Presidente da Câmara? É uma obra que é perguntar à Rede Europeia de Turismo Acessível, portanto à entidade que gere o turismo acessível a nível europeu, que critérios é que tem, o que é que a Câmara tem que fazer para constar desses roteiros e para começar a atrair turismo adaptado. O outro vem naturalmente, e se as pessoas forem bem recebidas, e se os pós-turismo derem a sua volta, e se as pessoas falarem línguas, se as pessoas se entenderem, se forem simpáticas, porque o alentejano é naturalmente simpático, mas também só é simpático se perceber o que o outro está a dizer, porque o outro pode estar a chamar um palavrão, ou pode estar a dizer que ele é fantástico, e se ele não perceber, a cara dele é a mesma, e portanto, juntando tudo isto, nós podemos juntar ao bolo do património da humanidade outro bolo muito importante, que é o turismo acessível, que representa hoje milhares de milhões de euros a nível europeu e mundial. Portanto, estas são as alterações que considerava fazer se viesse a ser eleito Presidente da Câmara Municipal. Sim, são algumas. Na área, o meu programa, aliás, nem o meu nem nenhum. Não está completo. Não está. Mas certamente, até quando aceitou o convite do CDS-PP, também com estes independentes, tem uns objetivos, certamente, pelo menos daquilo que conhece da cidade e conhece muito daquele concelho, traçados para o próprio concelho. Com certeza. Independente de estar... Aliás, eu se não achasse que era o melhor candidato, nem sequer me candidatava. Ora, muito bem, então portanto, é isso que nós estamos aqui não, mas vamos lá ver, esta lista não é, como outras, uma lista unipessoal. Eu tenho uma equipa, eu posso-te mostrar, eu agora no caminho recebi 3 mails temáticos, portanto nós temos várias equipas a trabalhar por temas, eu pedi até domingo, alguns já mandaram atrasados, mandaram-me hoje, eu tenho até o programa já em bruto no mail, agora é uma questão de compilar e passar para o papel e distribuir. Não vamos perder mais tempo, Tiago Abreu, ainda temos aqui alguns pontos que gostaria de abordar, relativamente ao apoio social no Concelho de Elvas. O que está bem, não está, se viesse a ser eleito, gostaria de mudar, gostaria de alterar, o que é que gostava de fazer? Ou o que é que irá fazer neste caso? Olha, gostava de conseguir fazer com que o apoio social fosse mais justo, ou seja, que houvesse menos fraude, porque cada euro que se gasta, mal gasto, é menos um euro que chega a uma família que necessita. Eu não posso dizer muito mais do que isto, porque, enfim, houve aí noutra Câmara um senhor candidato que disse de outra maneira aquilo que eu estou a dizer agora e que perdeu o apoio do partido e, portanto, mas é preciso a gente viver num sítio em que haja esse tipo de problemas sociais para nós sabermos o problema que é.
Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu não era para dizer isto aqui, mas eu mudei-me para o centro histórico. Mudei-me para o centro histórico para ver o que é viver no centro histórico, para sentir as necessidades das pessoas do centro histórico. E vou-lhe dizer uma coisa: quando chove ou quando está frio, dorme-se impecavelmente no centro histórico. Nestas noites é impossível. E depois o que é que eu vejo? Vejo pessoas com medo de ligar para a polícia, vejo pessoas com medo de sair à rua, vejo pessoas que não dormem, porque se eu não durmo, os velhotes que moram ao meu lado também não dormem. 2, 3, 4 da manhã. E portanto eu lhe garanto uma coisa: os apoios sociais serão revistos, serão todos revistos. Terá apenas direito a apoio social quem de facto necessitar. Esta coisa agora que o Governo fez, que quem tiver um carro abaixo de 26 mil euros ainda pode ir pescar, até 26 mil euros. Quem tiver um carro de 26 mil euros pode ir pescar apoios sociais, ou rendimento social de inserção, quer dizer, isso não faz qualquer sentido. Se já vão pescá-lo aí, a Câmara não precisa, quem tem essas viaturas, esses sinais exteriores de riqueza, não precisa com certeza que a Câmara gaste mais dinheiro público para ser um subsídio sobre um subsídio, porque senão chegamos a um ponto em que vale a pena não fazer nada. Chegamos a um ponto em que vale a pena não fazer nada. Faça as contas. Uma pessoa que esteja no escalão A, mas que de facto esteja no escalão A porque não consegue estar noutro, porque não tem possibilidades, porque a vida lhe foi adversa, essa pessoa tem muito apoio. Tem apoio nos livros, tem apoio na comida, tem apoio do Estado, tem uma série de apoios. Mas imagina aquelas pessoas que simplesmente não querem trabalhar, porque não foram habitadas a isso. A educação que tiveram não foi para trabalhar, foi para viver de subsídios. Mas eu digo isto para ser mais claro: uma pessoa que queira dedicar-se a este tipo de vida acaba por, se somar os apoios todos ao final do mês, ter mais tempo, ter o tempo todo disponível porque não trabalha, e acaba por ter uma vida melhor e com mais dinheiro do que uma pessoa que trabalha de dia e de noite para trazer para casa o ordenado mínimo. Isto não é justo. Isto não é justo. E lhe garanto, há muita coisa que vai mudar nos apoios sociais, mas uma coisa também lhe garanto: as pessoas que realmente precisam de apoio social vão ter mais apoio social. Aqueles que não merecem ter apoio social não terão apoio social. Quem é que não merece ter apoio social? Já falou, de facto, era quem ostentava sinais de riqueza e ou pelo menos não ter grandes necessidades. O que eu lhe queria perguntar é porquê é que não dorme à noite na cidade de Elvas? Pelo barulho que há na rua. Quem é que provoca esse barulho? Pessoas. Hoje tem que se dizer pessoas, não se pode dizer outra coisa. São pessoas, e são pessoas de facto, são pessoas que fazem barulho e que não permitem que em certas ruas de Elvas, em cada vez mais ruas de Elvas, estou a falar de pessoas de todas as etnias, todas as raças, todos os credos, todas as religiões. Há pouco referenciou, só faço este parênteses, porque há pouco referenciou que um colega seu tinha perdido o apoio do... Não é colega meu, peço desculpa. Era um candidato de coligação, perdeu porque generalizou. Sim, mas porque generalizou, ou seja, porque pôs numa única etnia as culpas de todos os males do mundo. Eu não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é um facto: é que há ruas em Elvas e bairros em Elvas onde dormir é muito difícil. E não temos uma ronda de polícias. Mas são bairros de pessoas mais carenciadas, pessoas menos carenciadas. Que tipologia têm esses bairros para não deixarem dormir as pessoas? A tipologia do bairro é um bocadinho diferente. Quando a pessoa quer estar na rua a fazer barulho, faz num bairro de vivendas, faz num bairro de andares e faz num bairro social. Agora, quando a pessoa não cumpre aquilo que é a lei do ruído, a partir das 11 da noite a pessoa tem que ter descanso. Porque há pessoas que trabalham. Vamos certamente aqui à questão da segurança, que eu penso muito que bem. Esse é que é o cerne da questão da candidatura. Da segurança. Muito bem. Quer dizer então que se o cidadão comum, enfim, que faz a sua vida normal e quer descansar à noite, que é um direito de todos nós, não o consegue fazer, segundo me diz, na cidade de Elvas, temos ali um problema de segurança. Exatamente. Porque é que, há pouco também me dizia que as pessoas sentem receio em chamar a autoridade para que estabelecer a ordem, que as pessoas possam descansar. Exatamente. Porque é que têm esse receio de chamar essa autoridade, e se essa autoridade existe, e se essa segurança para proteger os cidadãos, ela existe ou não existe? É isto que eu quero saber do candidato. A autoridade, quando é chamada, vai. Agora, a autoridade serve para prevenir, não serve só para remediar. E as pessoas lembram-se em Elvas de terem rondas a pé de polícias.
Quando não havia polícias, havia guardas noturnos, também chegou a haver guardas noturnos. Agora temos a história da segurança privada. Quer dizer, tem que haver alguém que percorra a pé as ruas de Elvas e que, de uma forma, digamos, primeiro, nas primeiras abordagens, explicar o porquê de não poderem fazer aquilo até àquela hora, o porquê de existir uma lei que protege as pessoas que precisam descansar, porque o direito ao descanso é um direito fundamental da pessoa que trabalha. Ninguém pode estar a ouvir música ou a ouvir gritos na rua até às 3, 4 da manhã. Porque no dia a seguir acorda mal disposta e acorda com pouca vontade de trabalhar. E, portanto, havendo rondas, pelos sítios mais problemáticos, obviamente, previne-se a questão dos assaltos, que Elvas está completamente a saque, e garante-se que as pessoas tenham um merecido descanso. Porque, vamos lá ver, seja quem for, e não estou aqui a falar especificamente de ninguém, que não saiba viver em sociedade, não tem que ser a sociedade a adaptar-se a ela. Ou ela se adapta à sociedade maioritária, ou tem que ir para o outro lado. O que nós não podemos é, por causa de uma família ou duas, ter uma rua inteira em polvorosa durante dia e noite. Está a perceber? Volto-lhe a perguntar, porque identifica problemas que certamente a quem nos está a ouvir lhe parecerá problemas graves e são, portanto, se identifica, volto-lhe a perguntar quem é que tem medo, porque é que tem medo de chamar a autoridade? Olha, as forças da segurança. Eu fui para o centro histórico e fui dar com vizinhos. A minha rua andará, a média de idades das pessoas que lá estão mais antigas andará aí nos 80 anos. São casais. Ao meu lado mora um casal de velhotes, ele com 80 e muitos e ela com 80 e poucos. São pessoas que quando chamaram a polícia, tiveram ali aborrecimentos, e ninguém soube ao certo quem era, mas acha-se que eu não sei quantos, e diz, não digo nada, já não telefono, eu já mudei de quarto para a parte de trás da casa, que é para não estar aqui à frente. Isto são relatos que me fazem a mim. Foi por isso também que eu mudei para o centro histórico, porque eu ouvia isto, mas não há nada como viver as coisas. Olha, a minha mulher está grávida, precisa de descanso, está em baixa por gravidez de risco, precisa de descanso e não me está a acompanhar aqui em Elvas. Foi para Lisboa, porque nem de dia nem de noite conseguia descansar. E isto uma pessoa que paga os impostos, que trabalha... Vive perto de que bairro, Tiago? Não, vivo numa rua do centro histórico. Eu não vivo em bairro nenhum, vivo numa rua de centro histórico. Falou há pouco de bairros problemáticos, onde também bairros problemáticos, sim. Pensei que vivesse, pronto... Não, eu comecei por lhe dizer que me mudei para o centro histórico. Sim, peço desculpa. Portanto, vivo numa rua perto da Escola Superior Agrária, onde a minha mulher, que era para estar comigo em casa a descansar, e enfim, para estar junto do marido que está em campanha eleitoral e vai estar em Elvas até outubro, foi para Lisboa. Eu vim de lá, acabei de chegar de Lisboa, onde fui com ela uma ecografia. Ela tem que lá estar porque aqui não consegue descansar. E eu não acho isto normal. E essas pessoas que, se vier a ser presidente de Câmara, quer cortar os subsídios de apoio? Eu não quero cortar os subsídios a ninguém. Eu quero dá-los a quem precisa mesmo. E quero que as pessoas cumpram com regras de urbanismo e cumpram com regras... Qual é a solução? O Tiago, se for presidente a partir do dia 1 de outubro, para terminar com essas situações, portanto, com esse mal-estar em que as pessoas não descansam e outras situações e outros assaltos... A parte do descanso já lhe disse, desde que começa a haver, nem que sejam polícias gratificados, rondas a pé na cidade de Elvas, rondas de carro pelos bairros mais problemáticos. Se a polícia não quiser fazer ou não puder fazer, porque não reativar um corpo de segurança privada, aliás, com guardas noturnos ou equiparado a isso. A Câmara tem hoje contratos com empresas de segurança privada. Há uma série de instrumentos ao nosso dispor que nos permitem zelar pelo sossego e pela paz de 90% da população. O que eu não posso admitir é que 5 ou 10% da população ponham em polvorosa uma cidade inteira. Não posso admitir. Agora, não posso admitir sejam eles pretos, amarelos, roxos ou encarnados. Não posso admitir que uma pessoa que não saiba estar numa rua, num prédio ou numa aldeia, que pela sua conduta prejudique as outras pessoas, o descanso, o sossego, a paz das outras pessoas, continue, de facto, depois de advertida 1, 2, 3 vezes, não só a chatear os outros, como também a receber subsídios. Quer dizer, tem que haver aqui algum critério. E mais, tem que haver cruzamento de dados. Tem que haver cruzamento de dados. Tem que haver cruzamentos com a Segurança Social de Estremoz, de Campo Maior, de Elvas, de Espanha até. Relatam-me situações completamente incríveis de pessoas que recebem de um lado e do outro e depois vão às câmaras. E porquê é que Elvas atraiu tanta gente
com base nos subsídios que atribui, porque de facto teve durante muitos anos programas sociais para todos os gostos, em que as pessoas sentiram que em Elvas tinham um terreno fértil para viver dos subsídios entre o Estado, a Câmara e mais as IPSS, viver sem precisar de trabalhar. E eu não posso admitir que alguém não trabalhe porque não quer. Vieram de outros conselhos, vieram, com certeza, por causa desta, com certeza. E esse desemprego que aí está, tinham. Em Elvas, está muito ligado a isso. Também não vamos escondê-lo. Está muito ligado a isso. Agora as pessoas percebam como quiserem perceber. Hoje em dia, a lei protege. Significa que o Tiago Abreu considera, é importante esclarecer estes pontos, na minha opinião, considera que estas 1.700 pessoas, são muitos deles os que não conseguem emprego, de facto, por as dificuldades que o país e também o Alentejo têm na empregabilidade de todas as pessoas que precisam, mas também muitos destes porque recebem subsídios e vivem, entre aspas, bem e com estes subsídios sem que para eles seja necessário trabalhar. Haverá aí muita gente que não trabalha porque não quer. Haverá também, infelizmente, aí muita gente que quer trabalhar e não consegue. Se vier a ser Presidente da Câmara, acha que consegue fazer uma triagem destes 1.700 desempregados? Não, eu não posso fazer triagens. Não, se está a dizer que vai, portanto, fazer uma alteração. Havendo cruzamentos de dados, nós havemos ter surpresas fantásticas. Lhe garanto. Havendo cruzamentos de dados, nós vamos, e as pessoas veem. As pessoas não são cegas. As pessoas veem o que é os Correios em certos dias. Em que carros aparecem. Quanto dinheiro trazem de lá, pessoas passaram a vida a descontar, muitas com pensões sociais, pensões rurais. Depois vem aquilo revolta. Aquilo revolta. Eu não sou contra ninguém. Sou contra o parasitismo da sociedade. Porque um parasita, assim como um parasita faz mal a um animal, literalmente faz mal a uma sociedade. E o parasitismo rebenta com o nosso Estado Social, rebenta com a confiança das pessoas no Estado e nas câmaras municipais e acaba por rebentar com as próprias comunidades. E é isso que eu quero evitar. Agora, quando as pessoas virem que de facto em Elvas não há um convite tão grande a darem tudo e mais alguma coisa e mais um par de botas, se calhar as pessoas começam a ir para outros lados. Agora, para qualquer família, isto tem que se falar sempre assim, para qualquer família, manter os apoios sociais tem que ter os filhos na escola. A minha filha tem colegas na escola que têm o triplo do tamanho dela, porque têm que lá estar. Não querem lá estar, não querem saber da escola, mas têm que lá estar porque senão cortam subsídios. Então vai-se mantendo crianças que são já jovens adolescentes. A minha filha estava na 4ª classe, tinha a 4ª classe, hoje já é o 4º ano. Um dia fui lá falar com o professor e encontrei lá umas pessoas parecia que estavam na secundária. Enfim, as pessoas percebem o que é que eu quero dizer. Não posso dizer mais do que isto, porque hoje infelizmente é proibido dizer tudo. Tiago Abreu, perdemos aqui algum tempo, mas não perdemos, penso que nunca perdemos. Tempo. Exatamente. Estamos já quase a chegar ao nosso tempo limite e eu gostava que nos falasse ainda um pouco do património histórico, religioso, cultural daquele bonito concelho de Elvas. Requalificações, o que é que pensa que pode requalificar? Coloco-lhe já uma outra questão em cima desta, em termos de equipamentos, de infraestruturas para o concelho. Como é que vê isto tudo, aquilo que é e for para requalificar, o que pensa requalificar, portanto, e também em termos de equipamentos, infraestruturas, se alguma coisa, na sua opinião, é necessária para o concelho de Elvas, para o seu desenvolvimento? A nível de requalificação, o problema não se põe tanto. O problema vai se pondo agora é na manutenção do que está feito. Porque eu vi uma entrevista há 2 a 3 anos do Presidente da Câmara a dizer que custa mais de 1 milhão e tal de euros a manutenção dos equipamentos camarários. Não estou a falar agora da parte do património. Só dos equipamentos dos campos de futebol, das piscinas, tudo o que se fez por Elvas, custa mais de 1 milhão de euros por ano. E Elvas está a viver em déficit permanente há não sei quantos anos, de 3 milhões, de 6 milhões. Agora, se me falar na requalificação urbana,
na parte de construção civil, na parte das casas abandonadas, aí também temos uma proposta concreta para as pessoas. E lá está, não inventamos nada, faz-se em Campo Maior com sucesso. A pessoa, o dono da casa é notificada, o dono da casa é notificada. Faça obras em X tempo, não faz, a Câmara toma posse da iniciativa da casa, recupera a casa, põe no mercado de arrendamento, seja ele normal ou social. Quando recupera aquilo que investiu na casa, devolve a casa à pessoa devidamente recuperada. Aliás, isto também é o que a lei propõe relativamente a essa matéria. E aí, como são pequenas obras, pode-se convidar, obviamente havendo concursos entre 3 ou 4 empresas de Elvas, e pode-se por aí dinamizar aquilo que é, digamos, a construção civil e o mercado todo que envolve a construção civil, desde os materiais, aos serventes de pedreiro, às pessoas, às maquinarias, e portanto por aí também atacar o desemprego. Se vier a ser eleito, tem, portanto, herda essa herança de 1 milhão, ou mais de 1 milhão de euros para manutenção dos equipamentos de Elvas. Como é que vê essa gestão? Sabe que quando sabe que a lei prevê que no caso de uma herança de um familiar, se ela for ruim, a gente pode repudiá-la. Eu não tenho, uma pessoa pode repudiar uma herança, mas nenhum político pode repudiar o passado, porque ele está lá e deve-se a alguém, o dinheiro deve-se a alguém. Porque se eu pudesse repudiar o passado, repudiava, começava do zero, era muito mais fácil. Agora, de facto, vou herdar uma Câmara que teve já não sei quantos milhões de euros no banco a juros e que hoje está a viver com prejuízos e que vai ter que pedir um empréstimo no próximo mandato, não tenho dúvidas. E no princípio, eu perguntei ao Sr. Presidente da Câmara qual era o estado das contas da Câmara, porque ele disse que tinha 1 milhão de euros no banco. Eu perguntei, desse 1 milhão de euros quanto é que é calções, ou seja, aquilo que os empreiteiros têm que deixar na Câmara até a obra ser entregue e a Câmara depois devolve. É metade. Portanto, Elvas hoje está reduzida a 500 mil euros. E eu perguntei, mas há alguma coisa a receber de fundos europeus? Ou Elvas está, só lhe posso responder, Sr. Vereador, que está tudo em dia. Portanto, eu depreendo com esta resposta que Elvas hoje o que tem é aquilo. E se a dívida for maior que aquilo, estamos já em prejuízo real. Porque uma coisa é nós falarmos da cigarra e da formiga, que em tempos de prosperidade nós guardamos e depois em tempos de dificuldade nós ajudamos as pessoas. Outra coisa é quando a ajuda já é superior àquilo que nós podemos dar. E aí chega a um ponto de ruptura. Por isso é que eu digo que tem que haver muito critério no apoio social, nunca desproteger aqueles que realmente precisam, mas deixar de dar àqueles que não merecem. Portanto, o que me está a dizer é que nos cofres da autarquia podem vir 1 milhão de euros, 500 comprometidos neste momento. Não são comprometidos, são calções, é dinheiro da Câmara. Depositam a ordem da Câmara. Estão comprometidos, são de alguém e não são da Câmara. Precisamente. Falava-se de 10 milhões de euros em 2013, também em declarações o atual Presidente falava que muitos deste dinheiro, destes 10 milhões estavam também comprometidos, nomeadamente com a parte que cabia à Câmara Municipal relativamente à requalificação do Forte da Graça e outros equipamentos, também algumas casas da zona histórica da cidade. O que eu lhe quero perguntar é se vier a ser eleito no dia 1 de outubro, tem, segundo o Tiago Abreu, 500 mil euros não sei, na Câmara, se assim for. Em todas as reuniões de Câmara, são obrigados a dar a fotografia do dia. Na última reunião de Câmara estavam lá 500 mil euros. Pronto. Não vou dizer que, como não me responderam à minha pergunta, eu não sei dizer mais do que isto. Agora digo uma coisa, mas só um bocadinho atrás. Há verdade naquilo que dizem os dois, quer Rondão, quer Mocinha. Rondão diz que tinha 10 milhões, é verdade. Mocinha diz que estavam comprometidos 14, é verdade. Mas também há aqui uma verdade. É que quem os comprometeu foram os dois, porque um era presidente, outro era vice-presidente. É que agora parece que um está fora do barco. Não, isto foi comprometido pelo outro. O outro foi vice-presidente do outro. 1 mandato, 2 mandatos, vereador antes disso. Faz parte da equipa que, bem ou mal, governou Elvas durante 24 anos. Portanto, de que se queixa? Tiago, de que se queixa? Votar-se contra. Se eu como político vir uma proposta vai contra os interesses da autarquia, eu não posso votar a favor só para manter o meu lugar. Não posso. A minha consciência dita-me que eu tenho que votar contra. Não tenho conta de ter havido um voto contra da parte da doutora Mocinha para estes compromissos assumidos pela Câmara.
Tiago Abreu, se a questão, e é a última, porque tem mesmo que ser, muitos pontos. Eu, por mim, fica a tarde toda, que eu, pois eu também gosto não me disto. importava, mas não consigo. Tem que haver aqui também alguma pluralidade relativamente Com certeza, ao está tempo obviamente para os outros brincar um candidatos. bocadinho, não é? Mas só mesmo para terminar, e de forma muito objetiva, se encontrar estes tais 500 mil euros na Câmara, pondera ir à banca para dar início ao seu programa que hoje apresenta ao eleitorado? Olha, eu antes de fazer o que quer que seja na Câmara, antes de fazer o que quer que seja, quero que venha uma empresa externa, e isto parece um lugar comum, mas não é. Quero uma auditoria externa às contas da Câmara. Porque o político que se preze só começa a governar e a gerir o dinheiro, que é de todos, quando sabe o estado da situação, coisa que nós não conseguimos saber ao pormenor estando na oposição. Depois da auditoria logo lhe direi. Agora lhe digo, com as obras que estão a decorrer, que ainda não foram pagas, mais os artistas do São Mateus que se prevê que vão gastar um balúrdio, olhe que esses 500 mil nem para tapar o buraquinho de onde chegam. Tiago Abreu, muito obrigada por ter, mais uma vez, por ter aceito este convite da Rádio Campanário, pela cortesia de aqui estar, e espero fazer-lhe ser este órgão de comunicação social, a fazer-lhe a primeira entrevista enquanto Presidente, se os eleitores do Conselho de Elvas assim o decidirem. Com certeza. Muito obrigada. Com certeza.